Palmadas no ar, vou te chamar. Venha sentir a magia no ar. Crianças correndo, soltas a brincar. A lua sorrindo, segura o luar. Dançando descalços, livres sem parar. O ritmo do coração vai te dominar. Ciranda, quilombola, vamos cirandar. Vamos dançar, vamos cantar. Ciranda, quilombola, vamos brincar. Ciranda, vamos dançar. Eu queria que o Patrick compartilhasse um pouquinho também com a gente, para mim poder dar esse retorno aí pro pessoal também que está nos assistindo, saber um pouquinho de como que é, né, como pessoa, né, porque ninguém melhor do que si próprio nas condições para estar falando, porque você tem direito, né, você tá num lugar, numa posição que você ocupa, que você mesmo sabe das barreiras que você passa. Então compartilhe aí com a gente um pouquinho quais são os obstáculos, quais são as barreiras. Na minha cidade, lá no Rio, eu estou numa boia que não como cadeirante. Todos os nós existiam calçados. Você é de qual cidade? São Mateus. Ah, de São Mateus. Aí não tem. Aqui no fim da Bugia, ali não tem como colocar do lado da Bugia, faz que as calçadas pequenas não tem, não. Então, a pessoa cadeirante, você vai no lugar, a gente vê uma rampa, se tiver calçado, tem que você sair lá. E a gente diz mais, não é qualquer calçada, né, Patrick? Porque tem que ter uma calçada ampla, né? E aí quando você está numa calçada que você encontra com uma árvore, aí fica mais. Então a gente também são essas coisas que a gente tem que pensar nessas barreiras. Não tem problema ter a árvore. A gente preza muito pela natureza, pela árvore, mas a gente precisa saber qual árvore colocar quando a gente vai construir uma árvore na calçada. Que ela não vai romper, né, com a sua calçada, estourar toda a calçada, porque isso gera uma barreira para uma pessoa que tem baixa visão, para uma pessoa cega, para um idoso, para uma pessoa que precisa acessar com cadeira de rodas. Não é qualquer calçada, não é eu construir uma calçada de 80 centímetros que eu estou garantindo. Então, até a largura da calçada, existe uma largura limite que garante essa acessibilidade. E aí essas coisas é importante a gente saber, né? Porque quando a gente pensa na acessibilidade, é garantir para todos, não é só para o Patrick, né? Então, é uma calçada que tem piso tátil, é uma calçada que seja larga, é uma calçada que a árvore esteja no local correto, não esteja no meio da calçada, né? Que aí eu consigo, e a gente fala que isso é até um desenho universal, né? Uma arquitetura universal, que o pessoal da arquitetura, que faz engenharia, que pensa mais nesse campo, né? Dentro de um desenho universal, que eu garanto o acesso a todos. Então, naquela calçada, se eu precisar ter um local que venha o carro, que eu tenha rampa, mas que eu não tenha um degrau ali naquele local, né? Que eu garanto que a pessoa cega, ela consiga ir tateando com a muleta dela, que ela entenda, né? Que tenha uma largura adequada e que tenha tudo. Que tenha árvore, que seja acessível para o Patrick, que seja acessível para quem tem baixa visão, que seja acessível para quem tem obesidade mórbida e por aí vai, né? Então, assim, são muitas questões. Se a gente vai num posto de saúde, se chega uma pessoa no posto de saúde que não tem, seja surda, né? Que não consiga se comunicar, o quanto que essa pessoa deixa de acessar, né, dos direitos dela? Que ela quer tentar marcar uma consulta e ela não consegue. Mesmo se ela chegar aqui, no local, né, aqui na Ciranda, nas formações, a pessoa chegou, quer tentar aprender um traçado, mas se você não conseguir se comunicar, que nem todo estudo é oralizado, existem alguns que conseguem falar, né? Mas existem outros que não. Então a gente coloca uma barreira, aí a gente tem que parar e pensar, essa barreira é dele
ou essa barreira é nossa? Então, será que a deficiência é dele ou a deficiência é nossa? Né? Então, no passado, a gente encarava assim, é deficiente, então o problema é dele. A deficiência é dele, é ele que tem que se virar. Mas hoje a gente já muda essa visão para o que eu posso garantir para que essa pessoa, né, para que essa pessoa, seja deficiente ou não, ela tenha acesso a esses locais. Quais são as barreiras que eu posso diminuir? Quais são as barreiras que eu posso amenizar ou que eu posso extinguir para que eles consigam acesso à cultura, à educação, à saúde e entre outras informações, né? Que eu consiga acesso a comprar uma roupa, a comprar um sapato, né? Será que os lojistas, os grandes lojistas já pararam para pensar quanto que eles perdem por não garantir a acessibilidade das pessoas? Eu passei aqui pela loja, eu veio para comprar e entrar para assistir uma passada na primeira loja. Eu do lado, tinha uma rampa no fundo do carro. Eu podia entrar. Então, e aí as pessoas, elas antes da deficiência são pessoas e elas querem que seus direitos garantam seus direitos e que eles deixem de depender de outras pessoas, porque hoje o Patrick está aqui. Você veio com alguém, Patrick? Mas eu vi o Patrick ele se virando ali, ó, no quintal, ele veio aqui, ele entrou sozinho, se colocou aqui sozinho. Então, isso é autonomia, né? E a gente possibilitar a autonomia dessas pessoas. As pessoas não querem, né, depender ou estar dependendo sempre de alguém. Eu cheguei na loja, vou precisar chamar 2 vendedores para me colocar aqui nesse degrau. Não, né? Isso gera um constrangimento, né? Então, o que eu posso fazer para exterminar esses constrangimentos, eliminar, né? Deixar que a minha loja ela não tenha essa deficiência, porque a deficiência está sendo da loja, né? A falta, porque a palavra deficiência vem falta de algo. Então, nesse caso eu penso que a deficiência é da loja, está faltando algo na loja, porque está impedindo que as pessoas elas tenham acesso a comprar, né? E eles receberem, é uma via de mão dupla, né? Pergunta, gente, me deixem falando sozinha, não. Uma amiga minha, né, ela até comentou comigo o seguinte, de fazer um grande projeto da Conceição da Barra, para que esse projeto era fazer a acessibilidade na cidade de Conceição da Barra, porque ela é deficiente, ela veio para Conceição da Barra e ela queria transitar mesmo, né, na cidade, mas ficou impedida só até ali, e até no cais, e voltar, e se hospedar no Cristo. Ela falou, tem tantas outras pousadas, mas eu não pude, porque eu não tinha como, né, acesso a essas pousadas. Ela ainda falou para mim assim, e outra coisa, a cidade hoje está deixando de ganhar dinheiro dessas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que têm dinheiro, entendeu? Para gastar, para ir, entendeu? Verão, essas coisas. Eles têm dinheiro, só que eles têm que escolher a cidade que eles podem ir. Então, às vezes querem ir para a Bahia, e só vão para aquela cidade que dá essa possibilidade deles estarem, entendeu? Transitando e aproveitando, né? A cultura, e a restaurante, e a baile, e a tudo. Aí ela estava conversando comigo a esse respeito. Até a questão de transporte, né? Transporte urbano. Então, assim, o Patrick não andou em Conceição da Barra, mas eu não sei como. Lá em São Mateus tem alguns ônibus, né? Então, eu trabalhei durante um tempo no IFES, que tinha um aluno com paralisia cerebral. Ele também era cadeirante e ele precisava
precisava, né, utilizar os ônibus. E às vezes quando o ônibus quebrava, ele não conseguia, ele perdia um dia de aula dele por não ter esse direito, por não garantido. Então, assim, por não ter o transporte. Então, aqui em Conceição-da-Barra também, as pessoas que vêm, que não são todos que têm carro, ou se tem carro, quer sair mesmo de ônibus, mas fica aí impossibilitado de pegar um transporte público, porque não tem elevador no ônibus, né? É um degrau elevatório ali que possibilita acessar o ônibus. E aí quando acessa o ônibus também as cadeiras, o espaçamento, né? E a gente tem tudo isso, tem que pensar nessas questões. Então, o quanto que a cidade realmente está perdendo e o quanto que nós... E aí eu volto a falar, a deficiência está sendo do local, a deficiência está sendo da cidade, porque está colocando barreiras arquitetônicas, de transporte, atitudinais, e impedindo com que essas pessoas acessem a cultura, a informação, o turismo local, entre outras questões, né? É igual quando você fala da obesidade mórbida, já vem pro meu caso, que eu estou com esse processo da obesidade mórbida há um tempo, eu não sabia por qual motivo, né? E na investigação aí que eu engordava, não conseguia perder peso, aí o médico falou que já tinha se tornado obesidade mórbida. Aí você chega em certos eventos, aí você fica, eu sento, não vai me esborrachar, porque se eu cair, todo mundo está ali. Se um magro sentar e quebrar, ninguém vai dar risada, porque é um magrinho que sentou. Mas se é um gordinho que senta ali e a cadeira quebrou, todo mundo vai achar graça, porque a cadeira não aguentou, né? Aí tem essa questão, você chega, às vezes num evento você não tem como sentar, ou se você senta, você não fica confortável, porque eu estou aqui sentada, mas eu estou preocupada, sabe, vai me aguentar até o final. Aí igual quando você chega na loja, às vezes aonde você tem um espaço para você experimentar as roupas, não te cabe. Então assim, você acaba ficando desconfortável, constrangido, tudo aquilo que acontece, sem contar o preconceito além disso, né? Porque quando você chega, já tem um preconceito de certos vendedores, não são todos, mas tem alguns lugares que ainda tem isso ainda, o preconceito por você ser, né, ser acima do peso. Às vezes você vê uma roupa, ela tem aquela indicada, mas ela vai lá e pega aquela que não tem nada a ver com você. Já tem isso aí também. Aí quando você pega para experimentar, lá onde tem um vestuário para você trocar, ela não te cabe você lá dentro. Aí fica uma zona de desconforto, né? E é um constrangimento que... É sobre isso que estamos falando, né? E é muito importante esse diálogo, porque é o que a gente fala, né? É o lugar de fala de cada um. Então você está no seu lugar de fala porque você sabe quais são as barreiras que te limitam a comprar uma roupa, né? Essa questão aí do tamanho do vestiário, da cadeira, né? Então isso é muito importante. E são sinalizações que a gente vai dando, né? Quando a gente dá a vez ao Patrick falar, quando a gente dá a vez para ela falar, é que a gente começa a observar, né? A gente precisa romper essas barreiras, a gente precisa garantir que essas pessoas elas tenham acesso à nossa cultura e possibilitar que elas não passem, né, por constrangimento e que elas consigam, né, ser colaboradoras, né, culturalmente da nossa cidade, prover verba, entre outras questões aí. Isso é muito importante. Eu quero agradecer, né, a professora Karine, quero agradecer o Patrick, também. Muito obrigada por estar. Mecenas também está atrás da câmera, né, Mecenas? Muito obrigada. Só para fechar, né, gostaria de agradecer também. Eu gosto muito de estar falando sobre essas questões assim, da acessibilidade. Se a gente tivesse mais tempo, dá para a gente fazer outras oficinas também, pensando assim nas possibilidades, ou no se colocar no lugar, né, dessas pessoas, porque isso faz com que a nossa mente ela comece a refletir sobre essas coisas, né? A minha casa, eu me tornar idosa, então o que eu posso garantir para que eu tenha uma casa acessível de agora até o meu presente, né? O meu futuro
futuro lá, né? Se eu posso ter um banheiro garantido para mim, né? Pensando em mim, a mim seja acessível para mim, por que não agora? Estou fazendo uma reforma agora. Pense isso a longo prazo e pensem também nas pessoas, né? Na mãe de vocês, nos pais de vocês, né? Não esperem que aconteça em casa para depois tentar. E a gente tem que prevenir antes que aconteça. Então, não vou esperar acontecer. Eu já vou prevenir agora, porque eu posso receber uma visita do Patrick na minha casa e quão desconfortável vai ser, não vai ser para ele, vai ser para mim. Eu não possibilitar ele, olha, Patrick, aquele banheiro, fique à vontade naquele banheiro. Não, Patrick, você pode acessar, né? E dar autonomia para ele. Porque eu vou garantir que ele tenha autonomia, que ele não fique dependente de mim e que ele não passe por constrangimento nem comigo por vergonha, né? Então, vocês consigam pensar aí a longo prazo, nos projetos, no dia a dia em casa, né? Nas oficinas que forem fazer, para que essa acessibilidade ela seja garantida como um todo para todos, né? Para todos, que é isso que é previsto, para a pessoa com e sem deficiência, tá? Meu muito obrigada, Ciranda Quilombola, mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Tchau a todos que nos assistem. Muito bom. Podia mostrar a rampa que fez. Mostra aí, a sua atuação já. E aí, Jurema, agora falando aí da nossa Casa das Mulheres de Fibra. E aí, Jurema, quais são as novidades aí, olha, já aproveitando a oficina, né? Aproveitando a oficina a segunda mostra da Ciranda Quilombola, foi feito, né, essa rampa, né, para a gente receber um dos nossos participantes nessa oficina, que é o Patrick, né, cadeirante, que veio aqui fazer a oficina dele, né, que ele trabalha com os pneus, e aí precisava, né, ele ter acesso à casa. Então, a obra dele aqui, ó. A obra, né, do Patrick aqui, né, e isso aqui tudo ainda vai ser pintado, né, ele veio para, né, tá organizando todas essas peças. Então, ele tá aqui conosco, né, isso é muito bom. Olha só, muita coisa bonita, muita coisa que ele tá fazendo aqui, né, para venda, gente. Isso é para venda. Balanço. Balanço, decoração mesmo, decoração, né? Muita coisa bacana. Muito bom. Obrigado, Jurema. Jurema é nossa coordenadora das Mulheres de Fibra, um núcleo aqui de produção, de economia criativa. Né? Isso aí. Bacana. Tá aberto aqui para visitação, né, Jurema? Está aberto. Sejam bem-vindos aqui. Bem. Rose, quais são as novidades das oficinas que vão acontecer hoje e amanhã dentro do Ciranda Quilombola? Boa tarde, hoje estamos aí concluindo a primeira oficina de acessibilidade com a professora Janine. E agora iremos iniciar de bonecas afros com a Jurema, né, Jurema? Isso, aqui. Estamos aqui agora nessa tarde fazendo oficinas de boneca afros. Venha aprender nessa tarde conosco na Casa Mulheres de Fibra. Bacana demais. Tá, é isso aí. Ciranda de alegria, vamos começar. Com os pés na areia vamos rodar. As mãos dadas no ar vou te chamar. Venha sentir a magia no ar. Crianças correndo, soltas a brincar. A lua sorrindo, segura o luar. Dançando descalços, livres sem parar.
ciranda, quilombola, vamos ciranda, vamos dançar, vamos cantar, ciranda, quilombola.